E agora vamos conversar com o atleta Fernando Espadácia e com seu treinador Orlando Zanetti. Fernando, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como que foi sua ingressão no MMA. Quando eu era criança eu era meio revoltado. Aí eu costumo brincar com os meus pais assim que eu comecei a praticar MMA jogando futebol. Eu era muito nervosinho, briguentinho, aí eu brigava bastante jogando futebol no clube, lá no Valiense, onde eu sou sócio, onde eu nasci. Depois, aí começou a época do Vale Tudo, da família Gracie, do Royce nos Estados Unidos. Eu acompanhei um pouco, mas aí começou em São Paulo o Campeonato Brasileiro de Vale Tudo, o Campeonato Paulista de Vale Tudo, onde um paulista, um brasileiro chamado Jorge Patino, o Macaco, ele começou a lutar e começou a ganhar tudo. E eu vi ele lutando, eu falei, nossa, eu quero ser igual a esse cara. Isso foi em 94, 95. Aí eu comecei a fazer jiu-jitsu com o Carlinhos Luz nessa época, e aí não parei mais. E há quanto tempo você participa assim, de campeonatos mesmo? Campeonato de jiu-jitsu, né, onde eu sou faixa preta, eu sou oriundo do jiu-jitsu. Eu comecei em abril de 96, 2 meses depois, foi meu primeiro campeonato e eu já fui campeão paulista. E hoje você faz quantos campeonatos? Você participa de quantos campeonatos? Em 2006, quando eu me profissionalizei no MMA, eu diminuí bastante o ritmo de competição. Para o jiu-jitsu, você tem que se dedicar muito, e especificamente nos treinos de pano, né, que a gente fala que é o treinamento de kimono. E aí, campeonato de jiu-jitsu, competição de jiu-jitsu é toda semana, todo fim de semana, 2, 3 por mês tem competição. Isso fica muito difícil de você lidar com as duas modalidades ao mesmo tempo. O MMA eu dei uma diminuída, eu chego a fazer no máximo 3 lutas por ano, porque o corte de peso agride muito o meu corpo, então eu tenho que ir devagar. Fernando, agora me explica um pouquinho sobre como funciona a sua alimentação e seu treinamento. Quantas vezes por semana você pratica o esporte? A alimentação, quando eu não estou lutando, eu como de tudo. Eu prefiro não me privar de alimentação. Mas aí quando eu fecho alguma luta, o meu corte de peso ele é relativamente grande para o meu tamanho. Eu tiro mais de 10 quilos em muito pouco tempo. Então aí eu tenho minha alimentação regrada, ela vem da Suécia. Um dos meus amigos, meus alunos que mais entende dessa parte de corte de peso chama Nico Muzuki. E ele manda toda a minha alimentação, tudo que eu tenho que fazer, ele controla até a quantidade de água que eu bebo. E os meus treinamentos eu faço pela manhã uma parte física e eu trabalho à tarde no colégio. E à noite eu faço mais uma parte técnica de luta, ou boxe, ou Muay Thai, wrestling, ou o próprio MMA mesmo. Agora, Fernando, explica pra gente um pouquinho como foi sua experiência lá fora. Em quais países você ficou e qual foi seu objetivo lá? Primeiro, quando eu saí do Brasil, eu saí primeiro para os Estados Unidos. Eu morei um tempo em Hollywood com uns amigos meus. Depois fui para Kansas, na academia de um amigo meu, do Márcio La Selva. Fiquei lá um tempo com ele. E aí eu mudei para Grand Rapids, em Michigan. Lá eu fiquei 1 ano. A experiência foi muito boa. Eu mudei para lá, mal sabia falar inglês. Voltei falando inglês, aprendi na raça. Treinei com campeões do UFC, como o Rich Franklin, que foi de quem o Anderson Silva tirou o cinturão. Que é um cara que o Anderson respeita muito, ele disse até que a última luta dele ele queria fazer com o próprio Rich. Lá eu rodei praticamente o país inteiro, ou competindo, ou levando algum aluno para competir. E o meu objetivo lá foi esse, mudar para os Estados Unidos atrás de competição, melhorar no que eu puder, como pessoa, né, como ser humano e como lutador. Aprender outra língua, aprender outras técnicas, dessa maneira. Agora, Fernando, teve algum campeonato lá fora que marcou muito para você? Sem dúvida, foi o meu primeiro nos Estados Unidos, que foi o NAGA, que é o North American Grappling Association. Ninguém me conhecia, eu cheguei na minha categoria, eu fiz 3 lutas, finalizei todas. Depois eu fui para o absoluto e foi muito engraçado, que já foi de cara o menor atleta contra o maior. E a partir do momento que eu entrei nessa competição, tinha um americano e eu ouvi ele desejando boa sorte para mim, tirando sarro. Eu finalizei o cara em 1 minuto e meio e fiquei sentado esperando ele. Falei, agora quero ver até onde você vai, eu quero te pegar. Ele perdeu na primeira luta, eu dei risada. E depois foi o Link MMA, que foi um evento de MMA que eu participei nos Estados Unidos, em Kansas também, em Wichita. O Minotauro foi o hostess desse evento e eu finalizei em 24 segundos. Foi uma das finalizações mais rápidas da história.
Agora, Fernando, conta um pouquinho pra gente, quando que uma pessoa pode se considerar profissional no MMA? Você se profissionaliza através dos eventos, né? O MMA, o Brasil, ele está fazendo um pouco, ele está caminhando de trás para frente. O Brasil começou com eventos profissionais para abrir a modalidade para o amadorismo, né? Esse evento, a gente se considera profissional a partir do momento que seu nome está num site de buscas e armazenamento de informações que se chama Sherdog. Se o seu nome estiver no Sherdog, constando com uma luta profissional, você já é considerado profissional. Ali, aquele acervo ali é o que, se você existe como atleta profissional, se você não existir lá dentro, você não é mais conhecido, você não está conhecido. Então, a partir do momento que você começa a fazer parte desse circuito dos eventos profissionais, aqui no Brasil você já é considerado um profissional. Fernando, muito obrigada pelas informações, te desejo sucesso. De nada, obrigado a vocês. Espero vocês aí na minha próxima luta, estou para fechar, quando eu fechar eu mando informações para todo mundo. Obrigado, gente. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho como tem sido essa oferta no aumento da busca pelo MMA. Na verdade, tem havido esse crescimento, acho que principalmente pela mídia, que está começando a aparecer muito o MMA como esporte em si, não como uma coisa violenta. Você vê aí as grandes mídias hoje, uma TV Globo, um Globosat aparecendo isso, uma mídia mundial, grandes centros como Estados Unidos, Ásia, tendo uma oferta muito grande, e isso acaba, acho que, refletindo também no Brasil, que é um grande celeiro, né? Hoje a gente está falando no segundo maior país em termos do esporte, né? Acho que considero hoje os Estados Unidos o primeiro em termos de crescimento, com a entrada do UFC, né? Com o UFC lá, e depois o Brasil como o grande celeiro do esporte, né? Agora, Orlando, há quanto tempo você prepara esses lutadores? Eu tenho feito um trabalho com o Neto e com mais alguns profissionais aí, como o Rodrigo Cabeça, já faz aproximadamente 2 anos, né? Temos treinado. A gente faz um trabalho mais específico dependendo da luta, né? Mas aproximadamente 2 anos que eu tenho trabalhado com esse pessoal. Tá. E me explica uma coisa, como funciona a alimentação e o treinamento desses lutadores? O treinamento, primeiramente, tem que ter uma dedicação muito grande para o esporte. Tem os profissionais, né, que no caso do Neto, que praticamente vive do esporte, treina todo dia, faz pelo menos de 4 a 6 horas de treino por dia. E é um ritmo intenso, porque o esporte é intenso, é uma luta que exige muita preparação, então acaba tendo que ter uma intensidade muito grande, né? E para isso tem que estar alimentando-se sempre, né? Principalmente com muito carboidrato, que é o que move o corpo, né? Então eu preciso de muito carboidrato, o pessoal tem uma alimentação regrada, normalmente se consulta com nutricionistas, o pessoal que envolve a área, a gente tem preparadores físicos, todo um aparato por trás para poder alcançar um objetivo do esporte, né? Atualmente você treina quantos atletas? Hoje nos treinos regulares tem algo em torno de 15 a 20 atletas aí. Tem os profissionais, tem muita gente que está começando, mas cada vez mais a gente vê um crescimento. A gente brinca que é sazonal porque quando está aparecendo mais na mídia tem mais gente, mas os atletas mesmo tem aí na média de 15 a 20 aí todo treino. E você acha que então esse aumento repentino é mais por causa da divulgação dos grandes veículos? Sem dúvida nenhuma, a grande divulgação dos veículos aí, da mídia aberta. Não vou nem falar que existe mídia especializada já há alguns anos no Brasil, mas da mídia aberta principalmente, e a entrada do UFC, que é o Ultimate Fight Championship, que é o maior evento de luta do mundo, né, dessa modalidade do MMA, ele deu uma visibilidade para o esporte diferente. Fez então o pessoal enxergar o esporte como uma coisa diferente, um esporte mesmo. Acreditavam-se, antigamente o pessoal chamava de vale tudo, que podia qualquer coisa, e na verdade isso não pode. Então hoje tem regras, o esporte tem regras, é um esporte, e com certeza a grande mídia aí que é o que trouxe esse boom para dentro do país.
Orlando, eu queria agradecer as suas informações. Muito obrigada. Obrigado vocês, muito sucesso aí, muito trabalho, né, para todos. Obrigado.